Hebreus capítulo 11. Então agora vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura aí que nós vamos rapidamente falar, para depois então entrarmos na celebração da ceia, tá bem? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O verso 4: Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o verso 7: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, queridos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Louvado seja o teu nome por aquilo que já está no nosso coração. Obrigado a Deus por esse ensinamento tão profundo, tão poderoso, e que saiamos aqui nesta manhã, ó Deus, após esta palavra, renovados em Ti, com a nossa visão em Ti, o nosso foco em Ti, em nome de Jesus. Derrama a tua unção agora, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, pois os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente estão totalmente ligados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu disse assim que nossa mente, nosso ouvido e nosso coração está totalmente ligado no Senhor, e você disse amém. Amém. Então você disse amém, você concordou. Se fugir agora a atenção da palavra e o coração e o ouvido e a mente for para o outro lado, você vai estar saindo de uma verdade que você disse amém comigo, tá bem? Então fica ligado aí na palavra, fica ligado no Espírito, totalmente ligado. Esquece o que está lá fora, esquece os pensamentos de fora, esquece tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, e ligue agora o teu coração completamente no Senhor. O tema da palavra de hoje é 3 exemplos de fé. Amém, querido? Diga comigo, 3 exemplos de fé. Aqui apenas 3 desses 7 versículos, apenas 3 exemplos. Se você continuar lendo esse capítulo de Hebreus, você vai ver muitos exemplos de fé. Você vai ver aqui Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver Moisés, você vai ver uma infinidade de exemplos de fé aqui, tá bem? Nós costumamos chamar esses homens como os homens que são os heróis da fé. Inclusive a Bíblia menciona isso, são aqueles que foram heróis da fé. Mas por quê? Foram homens realmente que colocaram toda a sua confiança no Senhor. Então, quando nós falamos de 3 exemplos de fé, nós precisamos entender que são 3 homens que nós precisamos seguir, acompanhar, entender como viveram suas vidas e buscar entender essa forma de viver para viver igual. Diga amém se você entendeu. Exemplo é aquilo que eu devo seguir. 3 exemplos de fé, eu devo seguir esse exemplo. Então estou dizendo que eu vou falar de Abel, eu preciso seguir o seu exemplo. Eu estou falando que eu vou falar de Enoque, eu preciso seguir seu exemplo. Eu vou falando aqui que de Noé, eu preciso seguir seu exemplo. Eles realmente foram homens de fé. Nós vamos perceber aqui. E qual foi o resultado disso? Por que a Bíblia menciona os 3? Por que já estão sendo existiram tantos homens na época? Tantos homens. Por que a Bíblia não menciona de Adão, por exemplo, e menciona de Abel, seu filho? Ora, nós sabemos que Abel
fez o que fez e cumpriu o seu sacrifício ali, porque ele ouviu do seu pai, a exigência de Deus. Nós sabemos disso. Amém, queridos? Mas vamos ver os 3 exemplos de fé que temos aqui. Versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. De quem o Abel ouviu que era necessário um sacrifício de um cordeiro, de um animal? De quem Abel ouviu? Com certeza foi de Adão. Não foi nenhum anjo que falou para ele, não foi ninguém, não existia mais ninguém, era Adão, Eva, Abel e Caim, 4 pessoas. Foi Caim que falou? Não, porque Caim fez errado, foi o Adão que falou para ele. E se tivesse sido Caim falado para ele também, que Caim também sabia da exigência de Deus, quem falou foi Adão. Abel apenas, presta atenção, Abel apenas ouviu a exigência de Deus, e ele colocou no seu coração, porque ele era temente a Deus, ele colocou no seu coração crer nisso. Querido, presta atenção, ele colocou no seu coração crer naquela palavra, naquele ensinamento. Deus exige um cordeiro. Quem entende, diga amém. Amém. Então Abel foi e cumpriu na obediência. A Bíblia fala que ele colocou um mais excelente sacrifício do que seu irmão Caim. Amém? Amém. Ele colocou um mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim. Então presta atenção, pela fé Abel fez e realizou o que é excelente diante de Deus. Vamos aprender com Abel? Vamos aprender? Pela fé Abel fez o que era excelente diante de Deus. Eu e você temos condições também de que, pela fé em Deus, realizarmos coisas excelentes ao Senhor. Amém, querido? O meu ministério de forma excelente, a minha conduta cristã de forma excelente, a minha vida com Deus de forma excelente. Por quê? Porque eu tenho fé no Senhor. Vamos aprender com Abel, queridos? Vamos aprender com Abel? Por que a Bíblia deixa registrado aqui a vida de Abel? Porque é necessário que o cristão viva dessa forma. Então ele vai diante do Senhor e apresenta o que ele tinha de melhor. Ele apresenta o que ele quer, a excelência do sacrifício, porque ele tinha fé em Deus. A Bíblia diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que seu irmão. E aí na continuação você vai ver: pela qual obteve testemunho de ser justo. Amém, queridos? Então ele foi considerado justo porque ele resolveu obedecer a Deus, porque ele creu, ele teve fé. Então, queridos, ele não veio assim para trazer para o Senhor alguma coisa fraca ou alguma coisa desgastada. Ele não trouxe para o Senhor uma adoração fraca, uma adoração, como eu costumo dizer, meia boca. Ele não trouxe nada disso. Ele trouxe o excelente, o perfeito, o que era exatamente exigido, porque ele creu no Senhor. Então ele foi considerado justo, e a justiça de Deus veio sobre ele. Por quê? Porque ele fez aquilo que estava no coração de Deus. Diga amém. Amém. Aquilo que estava no coração de Deus foi o que ele fez. E aí a Bíblia continua assim, depois que fala: eu obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quem está ligado, diga amém. Amém. Então, além de Abel ser considerado justo, ele teve a aprovação de Deus. Quem é que não quer ser aprovado por Deus? Quem é que não quer ter a aprovação de Deus na sua vida? Eu quero, nas minhas atitudes, no meu ministério, na minha vida em casa, na minha vida fora dela, eu quero ter a aprovação de Deus. É um exemplo a ser seguido. Por isso que o tema da mensagem é 3 exemplos de fé. Amém? Então, você quer ter a aprovação de Deus, então, pela fé em Deus, preste ao Senhor aquilo,
um culto ou uma adoração como agrada o coração dele. Faça o seu melhor. Mas em que área, pastor? Na igreja? Não, queridos, em todas as áreas, faça o seu melhor. Para quê? Para agradar a Deus. Aí Deus vem com a justiça dele sobre você, e Deus também vem com a aprovação dele, que é o mais importante do ser humano, amém, querido? Você não tem que ser aprovado pelos homens, você não tem, embora a Bíblia também fale sobre isso, que o seu testemunho tem que ter a aprovação dos homens, mas você agradando a Deus, você tendo a aprovação de Deus, com certeza você vai ser aprovado no meio da comunidade diante dos homens. Mas sua preocupação não tem que ser o homem, tem que ser Deus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais forte do sacrifício de Abel, o mais poderoso do testemunho de Abel, o mais poderoso da fé de Abel é o final do versículo. Por meio dela, a aprovação de Deus, a oferta de Abel foi aprovada por Deus. Então, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Queridos, a história de Abel aconteceu há praticamente 6.000 anos atrás. O homem morreu, com certeza, né? 6.000 anos, né? 6.000 anos da sua morte e ele ainda fala. O testemunho de Abel ainda tem poder, ainda me ensina, ainda te ensina, ainda me fortalece, ainda te fortalece. O testemunho de Abel ainda fala. Queridos, que coisa maravilhosa quando alguém deixa essa vida e aquilo que ele viveu com Cristo, com Deus, com a sua fé, né, a sua crença, a sua vida com Deus, ainda inspira outras pessoas. Isso é forte, queridos. Porque a sua fé hoje pode estar inspirando alguém do seu trabalho, pode estar inspirando alguém do seu convívio, alguém da sua família, alguém da igreja, queridos. Alguém chega na igreja meio cabisbaixo, mas olha para você e você fala palavras de fé, e você fala palavras de vitória, e você fala palavras de vida, e a pessoa fala, eu quero isso, e a pessoa se inspira em você. Uma conduta diante de Deus, uma firmeza na obra, uma firmeza em Deus, tudo isso é muito importante. Os seus vizinhos estão de olho em você. Você já parou para pensar nisso? Os seus vizinhos estão de olho em você, os seus parentes estão de olho em você. Agora, pela fé em Deus, você pode fazer algo poderoso, você pode contagiar alguém, você pode levantar pessoas, você pode restaurar famílias pelo seu testemunho. E aí o dia que se você partir, ainda o seu testemunho vai falar. Queridos, nós não sabemos quando Jesus volta, mas vamos dizer que Jesus volta só depois de 30 anos ou 40 anos que você já partiu. Será que nesse período, enquanto Jesus não voltou, e no seu testemunho, aquilo que você fez vai inspirar pessoas? O testemunho de Abel fala ainda, queridos, e é por isso que eu vejo Abel como um exemplo de fé. Mas aí depois a Bíblia começa a falar de Enoque no versículo 5. A Bíblia fala que o testemunho dele fala, mas o que Enoque fez, pastor querido? Eu não sei exatamente como era a vida de Enoque. Você vai ver lá que o homem era tão assim com Deus, tão grudado com Deus, que Deus falou assim, você não vai ver a morte, vem aqui. E levou ele para o céu, foi trasladado, sumiu o homem. Subiu, Deus levou ele sem passar pela morte. A Bíblia diz aqui, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Agora, por que aconteceu isso? Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora, quantos anos Enoque viveu? 365 anos. 365 anos Enoque viveu sobre a terra. 365 anos agradando a Deus. Porque eu não penso de forma diferente. Alguém para ser levado por Deus, para não merecer nem passar pela morte, mas ser levado por Deus, é porque esse homem andou muito com Deus. Pastor, o que ele fez, queridos? Eu não sei exatamente o que ele fez. A Bíblia diz que ele agradou a Deus em tudo. Mas por quê? Pela fé. Ele subiu. Ele passou 365 anos agradando a Deus totalmente agradando a Deus. Quem é hoje que pode
pode ter uma vida dessa? Quem é que pode dizer sim, eu estou agradando a Deus e estou procurando agradar a Deus? Porque Enoque estava na mesma situação que todos os homens sobre a terra. Ele tinha pecado, pastor, com certeza, queridos. Mas ele ia lá diante do Senhor e cumpria o sacrifício, ele agradava a Deus com o seu testemunho, com as suas atitudes, ele tinha o perdão do pecado, e a preocupação de agradar a Deus era tanta, que Deus falou: vem cá, filho, sobe. Você não vai passar pela morte. Você não vai passar pela morte. Mas por que Deus não permitiu que um homem passasse pela morte? Porque ele não merecia passar pela morte. Mas aos olhos de Deus, um homem que não merece passar pela morte é alguém que realmente está muito, mas muito querido no coração de Deus. Mas a Bíblia relata que na época que chega na época de Noé, o mundo já está totalmente pervertido. O mundo está totalmente pervertido. Não existia mais ninguém sobre a terra. E quando a Bíblia menciona sobre Noé, lá em Gênesis, você vai ver a menção aqui muito rápido de Noé, mas lá em Gênesis, quando a Bíblia conta a história de Noé, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu um justo: Noé. Aqui no versículo 7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se você for ver o pensamento judeu, o judeu considera Noé como o segundo Adão, mas eles consideram Noé como o Adão que ouviu e obedeceu. O primeiro Adão, aquele que Deus falou, desobedeceu a Deus. Mas Noé não, obedeceu em tudo a Deus. Eles consideram que Noé é o homem escolhido por Deus para vir trazer a restauração no mundo. E a Bíblia menciona de Noé, queridos, que sem ter até conhecimento de água caindo do céu, ele ouve a instrução de Deus e crê naquilo. E ele passa então a construir uma arca como Deus havia estabelecido. Eu não sei se você parou para pensar nisso já, mas aquele homem deve ter sido chamado de louco por muitas vezes. Muitas vezes. Em todos os anos que ele ficou construindo a arca, ele e seus filhos, ele deve ter sido chamado de louco, doido. Não, está sem noção. Ele vem falar que Deus falou para ele, mas Deus não fala com o homem. Como que Deus ia avisar que vai destruir? E Noé estava ali firme, obedecendo a voz de Deus. E que eu disse? Obedecendo a voz de Deus, ouvindo suas instruções, ouvindo seu mandamento, e construindo uma arca, e construindo uma enorme arca, da forma exatamente como Deus havia instruído e falado para ele. E é por isso que a Bíblia fala que Noé também é exemplo de fé, queridos, porque Noé enfrentou muitas palavras contrárias, uma situação desfavorável àquela construção. Ele não sabia o que ia acontecer. A Bíblia menciona aqui que Noé teve fé para construir uma arca, independente, sem saber, sem conhecer, sem ter noção do que viria pela frente. Nós precisamos pegar o exemplo de Noé para nós, queridos, de ler a Bíblia, ouvir as instruções de Deus, ouvir as ordens de Deus, ouvir o que Deus está falando, como Deus está dirigindo nossa vida, e apenas crer, queridos, não ficar esperando entender o que vai acontecer amanhã. Nós temos que ter fé na palavra, na instrução de Deus, e seguir as suas instruções, caminhar segundo a sua direção, caminhar segundo a sua ordem, e aí vamos mostrar que somos homens e mulheres de fé. Amém, querido? Nós temos que parar de pensar no que vai acontecer amanhã e pensar que Deus está no controle do amanhã. Nós precisamos crer no Senhor. Não é errado você fazer planos, não é errado você fazer
projetos. Não é errado vocês também calçar a sua vida e se preparar para o dia de amanhã. Isso não é errado, isso é instrução de Deus. Mas tem pessoas que só vivem pensando em conquistar, pessoas em adquirir, pessoas só pensando em amanhã eu quero viver melhor, amanhã eu quero ter isso, amanhã eu quero ter aquilo. Queridos, presta atenção, ouve a direção de Deus, confia que o Senhor está dando para você, confia que o Senhor está na direção das coisas, confia que o dia de amanhã pertence ao Senhor, e que se você tiver amanhã qualquer notícia desagradável, o Senhor está no controle. Amém, querido? Não é então instruído por Deus. A Bíblia diz que ele foi instruído por Deus, mas ele temia a Deus. Por que lá em Gênesis vai falar que Noé era justo? Porque ele era o único que estava sacrificando, é o único que prestava culto ao Senhor com o sacrifício do cordeiro, é o único que adorava ao Deus da forma correta, é o único que vinha ao Senhor pedindo perdão dos seus pecados. Amém? Entenda bem, ele era temente a Deus. A Bíblia fala aqui, ele era temente a Deus. Aqui ó, que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, ele ouvia a voz de Deus, respeitava aquela ordem e cumpria a sua ordem. Mas é interessante que a Bíblia menciona aqui, aparelhou uma arca para a salvação da sua, o que está escrito aí? Da sua casa. Ele ouviu a voz de Deus, passou a construir a arca, enfrentou um monte de situação contrária, uma infinidade de palavras que desprezava e menosprezava. Ele enfrentou tudo isso com a fé temente a Deus, e ele ganhou então um presente de Deus. Ele salvou a sua família. Deus está falando no seu coração? Amém. Ele salvou a sua família. Amém, amém, queridos? Às vezes nós não nos preocupamos com os da nossa casa. A minha vida, com fé em Deus, pode salvar a minha família. Amém. Amém? Eu coloco o meu coração, temo a Deus, cumpro sua ordem e me envolvo nos seus projetos, no projeto de Deus. Realizo a obra de Deus, o ministério que eu tenho, e eu vou ver a minha família no altar de Deus. Amém. É interessante você ver uma arca enorme sendo construída, enorme. Ali, queridos, segundo estudiosos na arca, estudiosos sobre a arca, caberia 120 mil animais médios. Noé não trabalhou pouca coisa. Noé não trabalhou pouca coisa. Noé trabalhou muito. A coisa era grande. 120 mil animais médios caberiam na arca. E a Bíblia diz ainda aqui que ele condenou o mundo. Ele condenou o mundo. E você sabe muito bem porque a Bíblia fala isso, porque foi ele que construiu a arca. Na arca entra os animais, entra a família dele. Deus fecha a porta para o lado de fora. Noé não tem condição nem de ter arrependimento, ou se arrepender de ter alguém da sua família ali fora. Não. Agora está o mundo condenado. E a Bíblia diz assim que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que Noé se tornou? Herdeiro da justiça. Fala, justiça. O que é? Nós vimos lá que a justiça de Deus veio sobre Abel, e agora estamos vendo que a justiça de Deus veio sobre Noé. Amém, querido? Amém. Nós vimos que na vida de Enoque a justiça de Deus veio sobre Enoque. Vem cá, meu filho, você não vai passar nem pela morte. E Noé ali, queridos, a justiça de Deus veio sobre ele. A Bíblia está deixando muito claro para mim e para você que quem tem fé, quem vive uma vida de fé, a justiça de Deus vem para você. Mas como assim? Em todas as áreas da sua vida a justiça de Deus vem para você. Diga amém. Amém. Mas a justiça de Deus vem através de que a Bíblia fala? Vem da fé. Fala mais forte aí, Tiago. Vem da fé. A Bíblia está dizendo que a justiça de Deus vem da fé.
você tem fé, você acredita, você vive aquilo realmente que você não viu ainda, mas vive a alegria do Senhor, vive na força do Senhor, você sabe que a bênção de Deus está vindo sobre a sua vida, e você pode já viver as alegrias do Senhor, a bênção do Senhor, antes mesmo de ver essa bênção. Isso é fé. Amém, queridos? Isso é fé.